Oi, pessoal. Aqui quem fala é Gabriela Vanzodas e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Como de praxe, queria lembrar vocês que além de acompanhar a gente pela sua plataforma de áudio preferida, nós também estamos marcando presença no Instagram e no Telegram, onde nós temos atualizações diárias de mercado com insights do nosso time, e também no YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Esse é mais um episódio da nossa série By Side Sell Side, em que nós mesclamos a opinião do nosso time de análise com a visão de gestores de mercado. Hoje a gente vai dar continuidade ao papo que a gente começou no início dessa semana, repercutindo o que rolou na 15ª edição da Conferência de Commodities, mas trazendo um olhar mais próximo para os setores de agro, mineração, aço, papel e celulose, explorando suas dinâmicas, desafios e oportunidades. Para compor essa conversa, estão comigo hoje Rafael Oliveira, gestor dos fundos de ações da Quinea, e Daniel Sasson, analista de commodities aqui do Itaú BBA. Rafael, Sasson, sejam muito bem-vindos. Olá, Gabi, obrigado. Obrigado, Gabi. Prazer estar com vocês e com o Rafa. Trabalho de quem eu admiro há bastante tempo já. Show. Nós sabemos do papel fundamental das commodities, não só influenciando a nossa economia, mas também trazendo oportunidades para o investidor. E começando aqui por mineração e siderurgia, a gente tem observado um otimismo crescente, motivado principalmente pela produção de aço na China, que atingiu níveis historicamente altos. Então, Rafael, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte como que vocês estão se posicionando na Quinea para capturar esse bom momento do mercado. É verdade, Gabi, eu acho que assim, acho que ninguém esperava, né? Contra tudo e contra todos, a produção de aço na China realmente surpreendeu nesse ano de 2023, está crescendo aí algo como 2%, 3% no ano. No início do ano, acho que todo mundo esperava uma estabilidade, eventualmente uma queda, não é mesmo, Sasson? Sim. Todo mundo esperava, né? E surpreendeu. Mais uma vez aí a China deve entregar mais de 1 bilhão de toneladas de aço. Isso é o quarto, quinto ano seguido, se não me engano, tá? E, obviamente, a demanda por minério vem a reboque, né? Então, a demanda por minério esse ano de 23 já deve estar também algo como 4, 5% também de importação da China de minério. E realmente surpreendeu, né? E aí, entrando nessa sua pergunta sobre esses dois segmentos de aço e mineração, em aço, né, em siderurgia, a gente não está alocado. Lá nos fundos de ações da Quinea, a gente não tem nada. E por que a gente não tem nada, né? Não temos nenhuma exposição nesse momento? Porque a gente enxerga esse momento agora, que nós estamos vivendo no mundo, esse contexto, esse cenário, muito parecido com meados ali da década de 2010, 2013, 2014, quando a China já tinha investido bastante em capacidade instalada, né? Já tinha aumentado bem o parque produtor de aço, tinha colocado o pé no freio na demanda doméstica. Depois a China voltou a acelerar, inclusive ajudou a Bolsa Brasileira em 2016, né? Na época, todo mundo lembra do impeachment, mas não lembra que a China voltou a acelerar em 2016. E aí a gente lembra daquele momento em que a China inundava o mundo de aço, né? E aí, como a gente está falando de Commodities Conference aqui, né, e eu acho que foi um pitch, né, Sasson, dos CEOs das siderúrgicas, né, de que a China está realizando provavelmente um dumping na cadeia de aço global, né? Que é basicamente o que é? É comprar minério caro do Brasil, esse minério que está aí 115, 120 dólares, tá? E vender aço barato para o mundo inteiro, né? Se você pegar os dados de importação de aço no Brasil hoje, né? Especialmente o aço plano, o aço longo, ele não viaja tão bem, né? Não viaja. É mais o aço plano que vem, inclusive em 2013, 2014, o aço longo que chegava no Brasil era turco, não era chinês, o aço plano que vinha da China, né? E aí hoje a importação de aço plano está algo como 250 mil toneladas mês. Se você olhar, é o nível de 2013 e 2014, né? Tirando ali aqueles períodos da Covid, 20, 21, que ficou uma zona ali, ficou bem bagunçado. Não se importa tanto aço plano quanto desde 2013 e 2014, né? Então a gente, nesse contexto complicado de aço, a gente não tem nada, tá? A gente prefere não ter. Eu acho que os CEOs aí, como ficou claro nas reuniões da Commodities Conference aí semana passada, vão ter que sentar para conversar com o governo, né? Chile e México já impuseram, né, tarifas de importação, estão defendendo obviamente seus mercados. Brasil e Estados Unidos ainda não, né? Então, você vê, né, a própria Gerdau comentou sobre os Estados Unidos também, né? Os demais foco mais no Brasil, né? Então nós não temos nada. Em mineração, já o jogo é um pouco diferente, né? Em mineração a gente tem exposição a Vale. Vale é grande no índice, grande no Ibovespa. Ibovespa é o nosso benchmark, né? Nos FIAs da Quinea. Então nós temos bastante Vale no fundo. E a Vale o jogo é outro, tá? Então assim, eu obviamente tinha bastante Vale no início do ano, depois vendi bastante ali no final do primeiro tri, segundo tri.
né, quando a gente ficou claro que esse processo de reabertura da China não tava fácil de entender. Mas aí aconteceram 3 coisas que fizeram a gente comprar Vale, tá? E aí parte até do nosso processo de gestão lá nos FIAs da Kinea, que a gente trabalha com checklist, tá? Então, quando a gente estuda uma tese, um case, a gente define checklists que, à medida que a gente vai ticando, vai aumentando a nossa convicção e a gente vai ficando mais confortável para montar a posição. E aí, no caso de Vale, foram 3 elementos, né, que nos chamaram a atenção. Primeiro, foi o fato de que a China estava decepcionando em termos de PIB para 2023. Todos os bancos, né, todo mundo tinha 5% de PIB para a China e os bancos começaram a revisar para 4,8%, 4,5%. O TSF começou a cair, né, então o crédito amplo na China, né, decepcionando para baixo. Isso, enfim, pode fazer a China... deveria fazer, pelo menos, o partido ficar um pouco mais preocupado em relação a questões sociais na China. E a gente entende que a China poderia começar a vir com estímulos para o segundo semestre para poder criar carrego para o próximo ano e efetivamente entregar um PIB um pouco melhor para o ano que vem, né? Então esse foi o primeiro elemento. O segundo elemento tem a ver com esse primeiro, com estímulos, que foi a reunião do Politburo em julho, né, onde eles deixaram claro que eles iam vir com uma série de estímulos para a economia, e eu acho que aquela frase... Casas não são para especular, casas são para morar, que foi suprimida, foi tirada desse último texto, nos chamou muita atenção. E o terceiro ponto foi, obviamente, a Vale está negociando, continua aí nesse patamar de R$65, $13, com minério que rasgou de 90 para 100 e pouco, 115, 120. Nas nossas contas negociando abaixo, 4 vezes EBITDA, dividend yield aí 11, 12%, com um programa de recompra aberto. Parecia, eu sei que tem uma questão técnica aqui, tem grandes vendedores, principalmente um grande holder gringo vendendo, mas parecia para a gente uma oportunidade para entrar. E aí a gente entrou em Vale. Certo. Sasson, aproveitando esse gancho do final da sua fala, entrando especificamente em minério de ferro, uma pauta muito latente tem sido justamente essa do preço da tonelada, girando aí em torno de 115, 125 dólares. Como que você tem visto a sustentabilidade do preço nos patamares atuais e como que você tem percebido a alocação dos investidores? Perfeito, Gabi. Eu acho que um ponto importante aqui, o Rafa trouxe super bem, é a questão da sustentabilidade ou de quão saudável a produção de aço na China tem sido, né? Acho que surpreendeu bastante o mundo, surpreendeu os analistas, e se a gente olha nos últimos 2 anos, o que o governo chinês fez? Ele impôs em 2021 um cap de produção de aço que não poderia ser maior do que 2020. Em 2022, ele fez a mesma coisa, então a produção de aço não poderia ser maior do que 2021. Então, tanto em 2021 quanto em 2022, a gente viu a produção de aço da China caindo um pouquinho, ainda ficando em níveis super saudáveis, acima de 1 bilhão de toneladas, como o Rafael colocou aqui, mas em 2023, exatamente pela parte final do que o Rafael nos trouxe, né, de a China estar decepcionando em termos de crescimento em vários setores, o governo parece ter decidido não colocar esse cap, né, não colocar esse teto, esse freio, exatamente uma das partes da economia que estava indo bem, né, que é a produção de aço. Então, com a produção de aço sólida, a demanda por minério de ferro vem se sustentando em patamares saudáveis e esses níveis de preço ao redor de 115, 125 dólares surpreendeu positivamente o mercado. Agora, olhando para frente, né, o que sustenta essa produção de aço, ou parte do que sustenta essa produção de aço, é exatamente a questão das exportações, que nos preocupa também, como o Rafael colocou antes, nos preocupa em relação aos impactos que isso vai trazer para preço de aço no mundo. E o Brasil está super exposto, até porque é um dos países que não tem tarifas tão altas de importação, tarifas antidumping, etc. Então, eu concordo 100% com o Rafael aqui em relação a uma preferência nesse momento por exposição a minério de ferro versus aço. Acho que o momento de aço, e principalmente no Brasil, é um pouquinho mais desafiador, com a demanda andando um pouquinho de lado. A questão das importações que ele trouxe também é super importante. A gente está falando de importações de aço no Brasil crescendo 50% nos primeiros 8 meses do ano versus 2022. Então, a competição com aço importado tem sido uma questão aqui relevante para os resultados das empresas. Agora, sobre a sua pergunta, né, de alocação do pessoal, o que a gente vê conversando com os investidores é uma cautela maior com o setor de aço. Acho que de todos os setores que eu cubro, mineração, siderurgia, papel, celulose, agronegócio, o setor de aço é o menos gostado pelos
pelos investidores de forma geral, tá? Acho que as questões relacionadas a uma demanda um pouquinho mais fraca, pressões de preço, competição com o importado, deixam os investidores um pouquinho mais de longe. Do ponto de vista de mineração, acho que a preferência por Gerdau é mais clara, por Vale é mais clara. Acho que o minério nesses patamares faz com que a empresa tenha uma geração de caixa super decente e, na ausência de grandes projetos de investimento, né, a Vale tem retornado capital, retornado caixa a seus acionistas, via dividendos, via buybacks. Então, é um carrego que nos parece interessante. Além disso, a gente está falando de uma normalização de resultados. Nos anos de 2020, 21, 22, pós-Covid, a gente viu um boom de commodities muito grande. A gente tem visto o minério voltando para patamares um pouco mais normalizados, digamos assim, mas ainda assim são resultados operacionais super saudáveis, super fortes, né? Claro, a Vale não vai ter os mais de 30 bilhões de dólares que ela teve de EBITDA aí 2 anos atrás, né? A gente espera 18 bilhões para esse ano, um nível muito próximo do que eles entregaram em 2019, pré-Covid, mas é um patamar super saudável em termos de remuneração dos acionistas. Então, acho que a preferência hoje no setor do pessoal tem sido mais pelas mineradoras do que pelas empresas de aço, sim, Gabi. Justíssimo. Aproveitando aí a sua fala sobre esse momento de resultado das empresas e retorno de dividendos, a gente sabe que Gerdau e Vale são empresas com potencial forte de geração de caixa e pagamento de dividendos. Então eu queria entender com você, Rafa, como que você pensa nesse carrego mais positivo de retorno de dinheiro aos acionistas, em contraponto à volatilidade natural das ações de commodities que, por definição, né, são cíclicas. São cíclicas, é isso que o Sasson comentou, né? Então, não dá mais para esperar uma Vale entregando 30 bi de EBITDA, é natural isso, o investidor não tem que se assustar, faz parte do negócio, né? Nós, na Quineia, nós gostamos do tema de retorno acionista, tá? Eu acho que é um tema, inclusive, que tem negociado até prêmio nos últimos anos, né? Talvez pelos anos de incerteza, desde o Covid, guerra na Ucrânia, questões eleitorais no Brasil, macro mundo e macro Brasil. Então o investidor tem aquela frase, né? Um pássaro na mão, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Então, de certa forma, o investidor, principalmente o investidor pessoa física, ele tem procurado e tem tem levado, né, essas empresas que são boas pagadoras de dividendos a negociar com prêmio, né? Esse tema para a gente está presente nos nossos fundos, tá? O tema de retorno acionista, a gente fez até um levantamento na Quineia, né? Se você pegar no início do ano, tivesse selecionado ali, feito uma carteira equal weighted do índice, só com nomes que estavam com dividend yield esperado de 10% ou mais no início do ano, né? Para o ano de 23, você teria dado 3, 4 vezes o retorno do índice até agora acumulado, né? Ou seja, batendo bem o índice para qualquer gestor, investidor, isso é um golaço, né? E é interessante porque no início do ano a maior parte das discussões eram sobre tributação de dividendos e o fim do JCP, né? Então quem fez esse call muito cedo perdeu uma bela de uma oportunidade, não só nos setores aqui que o Sasson cobre, não só em Vale, Gerdau e tal, que tem dividendos elevados, mas em Petrobras, em Banco do Brasil, enfim, vários outros nomes também, né? Em relação à sua pergunta quanto a essa combinação com empresas cíclicas, eu particularmente acho, bom, antes de mais nada, né? Não são todas as empresas que pagam dividendos elevados, né, em relação aqui ao seu market cap. As que estão fazendo isso, eu acho que tomaram uma decisão sábia, ao meu ver, em ter reduzido a alavancagem financeira um tempo atrás e sido mais seletivo na escolha da alocação de capital, né? Então a gente via no passado as empresas de commodities tomando decisões que não foram boas em termos de alocação de capital, né? Então projetos com VPL negativo, expansão de operações para áreas que eles não tinham expertise e tal. Então essa decisão de parar de pagar, dar dinheiro para os credores, para os bancos, para os debenturistas e passar a devolver para os acionistas, eu como gestor de fundos de ações, eu acho, principalmente num contexto em que não tem bons projetos para alocar capital com bons retornos, eu acho que é uma decisão inteligente, tá? Bom, e aí, obviamente, tem alguns nomes que sobressaem, como você mesmo colocou, a Vale, né? Tem sido isso, tem feito isso não só via dividendos extraordinários, mas também com buyback, programas de recompra, né?
Beleza. Mudando um pouquinho o nosso foco agora para o setor de papel e celulose, um mercado que teve aí uma variação considerável do começo do ano para cá. A gente começou 2023 com um pico no preço de celulose, depois a gente viu a commodity atingindo uma mínima em abril e agora, mais recentemente, uma recuperação relativamente rápida. Eu queria entender com você, Sasson, sobre os fatores que levaram essa variação de preço. Seria algo a ver com esses grandes projetos que estão sendo anunciados pela indústria, como o projeto Cerrado da Suzano, e como que você tem visto o posicionamento dos investidores em papel e celulose versus os outros setores? Perfeito, Gabi. Então acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e lembrar o que aconteceu, como foram as dinâmicas desde 2022, né? A gente viu a celulose na China batendo patamares recordes históricos em 2022, 860, 870 dólares por tonelada, mas desde o final do ano, outubro, novembro, o pessoal começando a ficar um pouquinho mais cauteloso. Por que ficar mais cauteloso? Porque a gente viu a entrada de capacidade de projetos grandes em termos de volume que começariam a impactar o mercado. Mais especificamente o projeto MAPA da Copec no Chile e o projeto da UPM no Uruguai. Esses projetos somados estão trazendo mais de 3,5 milhões de toneladas de celulose para o mercado. Então é um nível bastante relevante. Um pouquinho antes desses projetos de fato impactarem o mercado físico, o pessoal já começa a colocar isso na conta, os compradores de celulose começam a reduzir os níveis de estoque exatamente para comprar essa celulose que vai chegar no mercado um pouco mais barato. Então, como você falou, a gente viu a celulose batendo de 860 no final do ano passado, 475 dólares entre abril e maio. Foi a queda mais rápida e de maior magnitude desde a crise de 2008, do Lehman Brothers. Então, foi realmente num nível e numa velocidade super significativo. Isso numa commodity que não costuma ter essa volatilidade, Uma né? commodity que normalmente tem uma volatilidade bem mais comportada versus minério de ferro, níquel, cobre, outras commodities que a gente acompanha. Então, realmente chamou a atenção, Gabi. Mas, de lá para cá, o que a gente viu? Alguns produtores integrados, né, ou seja, aqueles produtores que produzem a própria celulose e integram essa produção de celulose na produção de papel, na China principalmente, eles são dependentes de madeira importada, né, de cavaco. Então eles importam madeira do Vietnã, da Austrália, produzem a celulose própria para integrar na produção de papel. Mas com a queda do preço da celulose que a gente viu entre abril e maio, ficou economicamente mais eficiente para esses produtores, né, comprar celulose de mercado e produzir o papel deles com essa celulose de mercado ao invés de produzir a própria celulose. Então você teve uma demanda, o surgimento de uma demanda que tradicionalmente não é comum. Então isso ajudou um pouquinho a equilibrar melhor as dinâmicas de oferta e demanda. Além disso, você teve um efeito de restocagem significativo, né? Lembra que eu te falei que os produtores de papel tinham reduzido os níveis de estoque de celulose exatamente para poderem se aproveitar dessa nova celulose que ia chegar no mercado. Quando a celulose bateu 475, 480 dólares, eles começaram a se restocar. Isso também ajudou as dinâmicas de demanda ali no setor. Então, o que a gente viu desde que a celulose bateu as mínimas de 475, 480 ali entre abril e maio, foram anúncios sucessivos de aumento de preço na China pelos líderes de mercado, né? A Suzano e as outras empresas acabam acompanhando. E hoje a celulose já está no patamar de 555 dólares, eles estão buscando implementar mais 30 dólares de aumento e levar a celulose ali para 580 dólares já em outubro na China. Então o momentum parece bem melhor, né? Ou pelo menos do lado do preço parece que o pior ficou para trás. E isso, obviamente, ajuda na geração de EBITDA, na geração de caixa, enfim, todo o contexto aqui de resultados operacionais. Quando a gente olha para os próximos anos, para os próximos trimestres, talvez o mercado brasileiro de forma geral tenha um horizonte de investimento um pouquinho mais curto do que quando a gente conversa com os investidores estrangeiros, a gente ainda vê uma preocupação com volumes grandes que vão chegar no mercado nos próximos 2 anos, tá? A própria Suzano, como você colocou, vai iniciar a produção do projeto Cerrado, que vai ser o projeto mais eficiente da história da empresa, no primeiro semestre do ano que vem. Então, por si só, o líder de mercado vai trazer 2,5 milhões de toneladas para a indústria nos próximos meses. Então, é significativo. Normalmente, essas entradas de capacidade tendem a mexer no equilíbrio entre oferta e demanda e tendem a trazer algum impacto negativo para preços.
Mas o momentum de curto prazo parece ser positivo, e depois de alguns meses em que eu acho que os investidores, de forma geral, tinham ficado um pouco fora do setor, com medo de, poxa, quão mais o preço de celulose pode sofrer com essas entradas de capacidade, poxa, agora eu acho que eles, como a celulose bateu num floor ali nos 475 e voltou rápido, parece que a gente tem uma visibilidade um pouco maior de até onde essa corda pode ser esticada. Porque a gente teve também, Gabi, nos últimos anos, pós-Covid, uma inflação de custos na indústria muito relevante. E quando o custo dos produtores sobe, isso tende naturalmente a colocar um chão, né, um floor de preços para essa commodity. Porque os produtores não vão vender o produto deles abaixo de um custo de produção agora mais elevado do que eram 2 anos atrás. Então eu percebo o pessoal um pouco mais animado, sim, com o setor. As ações do setor tiveram uma performance decente, uma performance forte, principalmente nos últimos 2 meses, mas é um setor que a gente gosta, a gente acha que ainda tem um pouco mais de upside para as ações. Nós temos uma preferência relativa por Suzano versus Klabin por valuation, tá? Por questões relacionadas ao valuation dos papéis de fato. E os temas importantes agora, como o Rafael colocou na resposta anterior, né? Eles voltam muito para a questão de alocação de capital. Poxa, ok, a Klabin entregou um projeto grande aqui na metade do ano, a MP28, a Suzano está prestes a entregar o projeto Cerrado. E agora, né? E daqui para frente? Acho que então essas decisões de o que fazer com esse caixa mais forte, mais sólido que vai ser gerado, eu diria que é o principal debate hoje que a gente tem com os nossos investidores e que os investidores têm com as empresas. Acho que esse é o grande centro de atenção no momento. Como dessa vez a gente não tá falando de empresas pagadoras de dividendos, queria entender com você, Rafa, como que na Quiné os fundos de ações estão alocados no setor de celulose? Essas empresas não são mesmo, foi o que o Sasson comentou, né? Então, volta e meia tem projetos antes da MP, da máquina de cartão da Klabin. A gente viu a Klabin investindo bastante recurso no complexo Puma, né? Então, a mesma coisa a Suzano agora com o projeto Cerrado, um projeto gigante, né? Então, elas... Dá pra gente falar que é um growth story dentro de value plays? Acho que sim, Rafa. Acho que faz total sentido, porque, de fato, o Cerrado vai adicionar 20% da capacidade que a Suzano tem hoje, né? Então, eles já são os maiores produtores do mundo, estão expandindo capacidade, e no projeto que vai ser, na verdade, o projeto de celulose mais eficiente da história da empresa e da indústria, né? É isso. Então, são empresas de crescimento dentro de um contexto de valor, né? A gente tem exposição, sim, né? Principalmente aqui a Suzano, pequena, bem menor do que Vale, dentro daquela história dos checklists, né? Então, quando começou a celulose começou a bater ali para baixo da curva de custo ou bem próximo disso e chamando a atenção, né, que provavelmente fechamentos iam acontecer e tal. Além disso, o acompanhamento que nós fizemos aqui, principalmente junto aos sell-sides, e o Sasson se inclui nesse grupo, de ver se estava pegando mesmo o aumento de preços, né, que estava acontecendo. E eu acho que culminou, nós já tínhamos uma posição, mas eu acho que culminou também voltando para a Commodities Conference na semana passada. Talvez tenha sido algumas das reuniões mais otimistas, mais animadas, né? Suzano, Klabin, mas principalmente Suzano. De 2, 3 anos para cá, a coisa mudou. Tá? Então o cenário mudou, a China está realmente importando bem celulose, inclusive todas as empresas estão falando que estão shiftando aí boa parte da exportação para a Europa, para a China agora. E o discurso tá super bom, o pessoal está animado, isso corroborou com a nossa posição, mas é pequena, não é muito grande não. Beleza, eu vou aproveitar então para a gente mudar pro último setor, o setor de agronegócio. A gente teve aqui um forte vetor de crescimento do PIB nos últimos trimestres, sempre presente aí nas capas dos jornais. Na Bolsa a gente tem um número grande de empresas expostas a diversas partes da cadeia, então grãos, açúcar e etanol, logística. Qual que é a sua visão, Rafa, de forma geral para o setor e qual empresa você gosta mais? Não tem como não ter, né? Exposição a um dos setores mais importantes da economia. Um dos setores que, ao longo do ciclo, sempre dá certo, né? O agro no Brasil sempre cresce. É verdade, né? Obviamente tem que olhar preço, valuation, tem que ver momentum e tal, mas assim, você sempre tem alguma coisa de exposição a agro no portfólio, tá? Eu acho que é característico aí de
todos os gestores, tá? Nós já tivemos, por exemplo, bastante SLC no passado. A gente está com viés mais baixista para preço de soja e milho, principalmente soja agora, tá? O preço da ação anda muito em linha com a commodity, embora o maior gerador de valor ali seja o algodão, que, por sinal, tem até uma perspectiva positiva, tá? Mas a gente está fora de SLC nesse momento, e nós preferimos e estamos posicionados em São Martinho, tá? A gente está muito animado com o que está acontecendo com açúcar no mundo, né? Toda essa história em cima da Índia, da quebra de safra por conta do El Niño, da alocação da produção de açúcar da China, da Índia, desculpa, para o etanol, para consumo doméstico, né? Então, todo esse desbalanceamento que vai causando no supply demand global do açúcar, que está levando aí a preços históricos, aí, recordes, né? A São Martinho eu acho que tem feito uma estratégia de hedge nesse momento taticamente muito positiva, tá? Ela deveria já estar rodando aí 40% da sua exposição redeada e está próximo de 20%. Ela comentou nas reuniões lá na Commodities Conference semana passada que até o final do ano chega no máximo a 30%. Se eventualmente o preço futuro bater aí uns 27, 28 centos, eu acho que talvez eles vão com tudo, mas é uma geração de caixa interessante aí que a São Martinho vai ter. Esse é o call e é por isso que a gente está posicionado. E por enquanto eles têm acertado, né, em segurar um pouco esses hedges para de repente conseguirem se travar num preço melhor, né? É verdade. Obviamente todo call tem risco, né? E aqui o risco são notícias marginais vindo de Índia, né? Se eventualmente, enfim, a gente está acompanhando o regime de chuvas lá na Índia. E o outro é o etanol, né? Todo mundo sobreestocado de etanol. A paridade energética, né, que é de 70%, está rodando em 62%. A gente tem visto até, enfim, né, o pessoal, os usineiros têm reclamado dos postos de gasolina que tem usado aqueles aplicativos, né, para poder dar desconto, e aí o cidadão faz aquela conta ali batendo naquele número que não é o verdadeiro, para ser bem sincero, e ele faz a conta e dá 70%. E, na verdade, está mais baixo, né, então seria mais interessante abastecer com etanol. Então tem que esperar aí o consumo. Esse é um risco para a história, mas a gente está bastante animado. Para fechar aqui, Sasson, olhando para todo esse conjunto de setores que compõem o universo das commodities, queria que você contasse para o nosso ouvinte quais nomes são seus preferidos atualmente e por quê. Legal, Gabi. De fato, acho que uma boa parte do que a gente discutiu aqui nesse nosso bate-papo está relacionado ao nível de normalização de preços das commodities nos últimos anos, pré e pós-Covid. A gente viu disrupções nas cadeias logísticas, a gente viu choques de oferta e demanda que fizeram com que os preços das commodities nos últimos anos talvez em vários momentos tivessem ou tenham ficado distorcidos, né? Em 2021 a gente viu o minério batendo $240. No ano passado a gente viu a celulose batendo $870. Então eu acho que de forma geral 2023 para todas as commodities, ou para a maior parte das commodities que a gente cobre, tem sido um ano de ajustes, de normalização. Isso não significa que não haja oportunidades interessantes no setor, né? A gente só está indo ou voltando para patamares mais próximos do histórico, mais próximos à média, em termos de geração de resultados. As ações preferidas no nosso universo de cobertura agora, então talvez faça sentido a gente separar por setor. No setor de mineração e siderurgia, a gente gosta de Vale. A gente acha que o momento para minério de ferro é melhor do que o momento para preço de aço no mundo. Acho que tem pressões para quedas de preço de aço no Brasil ainda. Então, prefiro Vale, acho que tem uma história de geração de caixa, de retorno de capital ao acionista, como a gente discutiu, super interessante. Papel e celulose, acho que é um setor bacana, apesar de, nos últimos 2-3 meses, a performance das ações ter sido razoavelmente forte, a gente acha que ainda tem um pouquinho mais para ir, e aqui eu tenho uma preferência relativa por Suzano, a Klabin, por valuation mesmo. Mudando um pouquinho, indo para a última parte da nossa conversa, né, o setor agro, concordo com o Rafa também em relação ao bom momento de açúcar. A gente tem começa a ter uma visão um pouquinho mais cautelosa em relação ao valuation das empresas expostas ao açúcar, até porque se a gente vir a performance de São Martinho no ano,
por exemplo, talvez seja uma das empresas que andou mais aqui no nosso universo de cobertura. Mas, de fato, a gente talvez ainda não incorpore um cenário tão bom, tão positivo para açúcar quanto a gente tem visto nos últimos meses, né? O açúcar também tem se mantido em patamares mais altos do que a gente imaginava no começo do ano. Mas eu gosto de um setor ou de um subsetor dentro de agri, que é o de logística, Gabi. A gente vê aqui empresas como Rumo e Hidrovias com poder de barganha super forte para negociação de tarifas para o ano que vem. A gente tem uma expectativa de uma safra bastante forte ali 2023, 2024, né? A safra de soja começa a ser plantada agora. Que vai ser colhida no ano que vem. E normalmente, quando você tem uma expectativa forte de safra e um gargalo estrutural que a gente tem no Brasil de transporte, né, um gargalo logístico que não é tão facilmente solucionável de um dia para o outro, você transfere para quem é o gargalo da cadeia, no caso dos operadores logísticos, esse poder de barganha na hora de negociar tarifas, né? Se você tem uma demanda grande por transporte, você tem um poder de barganha maior para negociar tarifas. Então a gente acha que Rumo principalmente seria o nosso top no setor logístico aqui do Agri, por valuation também, mas é uma empresa que a gente gosta, acha que tem acha que tem uma oportunidade interessante aqui. Embora eu acredite que seja um call, uma ideia mais consensual, Gabi. Nas nossas conversas com os investidores, parece que os investidores locais, domésticos, já estão razoavelmente alocados em Rumo. Então, talvez o comprador marginal aqui talvez seja o investidor estrangeiro que precisaria voltar para a Bolsa para fazer alguns dos papéis que a gente discutiu aqui continuarem com uma performance boa nos próximos meses. Show! Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta, então queria agradecer as presenças. Rafael, Sasson, muito obrigada por toparem o convite e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Gabi. Prazer foi nosso.